Para os secretários de Segurança, é preciso respeitar as particularidades de cada estado ao se implementar políticas públicas de segurança nas fronteiras. Eles cobram mais recursos humanos, infraestrutura e serviços de inteligência. Todos nós que conhecemos as fronteiras do nosso país, temos a consciência de quanto é difícil se fazer um patrulhamento, uma fiscalização rigorosa nessa área de fronteiras. Se considerarmos especificamente a região norte, a complexidade ainda é maior. No estado do Amazonas, a maior preocupação é com o tráfico de drogas. Nós ali, vizinhos, fazendo fronteira com um país que é o maior produtor de cocaína do mundo, nos causa grande preocupação, porque a droga, até alguns anos, ela era escoada pelo estado do Amazonas. O estado do Amazonas participava apenas nessa conjuntura como um corredor, e hoje nós estamos muito preocupados porque a droga está sendo difundida com muita frequência até nos municípios do interior do estado. Na capital amazonense já se pode conceber que grandes problemas são causados pelo consumo da droga, que tem aumentado consideravelmente. A nossa preocupação, principalmente com essa questão de fronteiras no estado do Pará, se dá uma dimensão bem maior em função de ser uma fronteira desabitada. A sede dos 3 municípios que fazem fronteira, que é o município de Oriximiná, o município de Óbidos e o município de Almerim, as 3 sedes distam da linha de fronteira 450 quilômetros. Isso nos deixa numa situação de preocupação muito grande por conta de não ter o controle efetivo dessas fronteiras, né? E nós temos notícias, por exemplo, em Óbidos, de pescadores que tiveram o seu motor furtado, motor de rabeta, e eles reuniram um grupo de pescadores e começaram a procurar, né? E abordando um barco que passava lá, um barco pequeno, se depararam com quase 12 quilos de cocaína dentro desse barco. Quer dizer, o controle é muito vulnerável, então a nossa preocupação dobra nesse sentido. Levando em consideração as peculiaridades de cada estado, mesmo dentro da região amazônica, nós temos diferença de cada estado em relação à fronteira. Tem estado que tem a maioria da fronteira uma fronteira seca. Nós temos lá no Amapá 780 quilômetros de fronteira, mas é uma fronteira de rio. Nós fazemos fronteira lá com a Guiana Francesa e com o Suriname. É uma realidade diferente. A Guiana Francesa foi colonizada pelos europeus, né? É uma colônia lá da França. Enquanto que é diferente a fronteira com a Guiana Francesa, como uma fronteira com a Bolívia, com a Colômbia, com o Peru. Então, essa realidade também de cada estado precisa ser levada em consideração. Nós temos isso apenas para... Isso os senadores, muito mais do que eu, e todos os senhores sabem, mas só para dimensionar o que nós estamos tratando, nós temos 16.886 quilômetros de fronteira nesse país continental, sendo em torno de aproximadamente 8.000 de fronteira seca. E logicamente, controlar as fronteiras de um país continental não é uma tarefa fácil. E se não houver a colaboração dos poderes, se não houver a integração e se não houver uma atuação sistêmica dos órgãos, nós não teremos êxito. Nós temos a região de Rondônia, que faz fronteira unicamente com o país da Bolívia. São 1.342 quilômetros de fronteira totalmente fluvial. Por isso aí a questão das peculiaridades de cada estado brasileiro com relação às suas fronteiras, e daí porque nós entendemos que há uma necessidade premente da União ouvir os estados, para que cada estado apresente suas particularidades. Aqui, particularmente no caso do estado de Rondônia, os principais crimes relacionados à exploração sexual infanto-juvenil, tráfico de drogas, contrabando de escaminho, crimes ambientais, refúgio de criminosos para o lado boliviano, roubo de cargas e veículos, tráfico de armas e munições. O governo do estado de Mato Grosso, mesmo entendendo que ser responsabilidade federal o controle na faixa de fronteira,
criou no ano de 2002 o Grupo Especial de Fronteira, o GEFRON. De lá para cá, temos, com esforços do Estado e parte do recurso federal, tentado mitigar o controle daquela faixa. Hoje o GEFRON conta com cerca de 90 homens e por decisão de Estado deve chegar até o final do ano que vem com cerca de quase 200 homens para fazer um controle daquele patrulhamento. Desenvolvemos operações periódicas como a Operação Gênesis, organizada pelo Estado, para que seja feito o controle daquela região. Temos postos na fronteira, e postos alguns incomuns com o Exército, mas todavia temos alguns problemas, porque a principal via de acesso é uma rodovia federal, onde não há nenhum patrulhamento por parte da Polícia Rodoviária Federal. Temos nos 900 quilômetros de fronteira apenas uma delegacia da Polícia Federal, que conta com poucos homens. Temos uma região de 200 quilômetros de alagadiço no Pantanal, onde não há controle por parte de ninguém. Isso nos preocupa muito. O Acre tem 618 quilômetros de fronteira com a Bolívia e 1.350 quilômetros com o Peru. Na parte de Assis Brasil, na entrada, tem uma ponte internacional, existe a fiscalização constante da Força Nacional com a Polícia Federal. A Polícia Militar, por parte do Estado do Acre, não tem efetivo para interagir no momento nessa fiscalização. Já na fronteira, em Brasileia, a Polícia Militar faz a fiscalização da ponte internacional e a Força Nacional e a Polícia Federal, até esses dias ainda, controla a outra ponte chamada de Wilson Pinheiro. Na área de Cruzeiro do Sul, que nós temos a fronteira principalmente com o Peru, as ações são esporádicas e não existe um patrulhamento efetivo de nenhuma instituição. Havendo um foco, havendo um crime, as polícias, tanto federal como do Estado, são acionadas para a solução dos problemas. Nós não podemos pensar em fazer um trabalho de fronteira de uma forma estática, apenas com as instituições em determinados pontos. Nós temos que ter mobilização, nós temos que frequentemente estar fazendo esse patrulhamento. E quando se fala em região norte, quando se fala no Amazonas, nós temos que falar em lanchas para fazer esse patrulhamento. E é uma das grandes deficiências que nós temos na segurança pública nas áreas de fronteira, é no patrulhamento fluvial, que é o grande corredor por onde o tráfico tem adentrado no país. O que também nos preocupa, criar unidades ao longo dessa fronteira e deixar o homem isolado lá, né? No que pesa a dificuldade de comunicação, né? Nós, do Norte, temos, além dos outros problemas de dimensão, essa questão da comunicação, porque as operadoras e grandes grupos não fazem investimento por conta de não haver demanda. Então, como não há demanda, eles não investem nessa infraestrutura de comunicação. Já participei de operações em que, numa só apreensão, em 2009, nós tivemos a oportunidade de apreender 820 quilos de cocaína. Então, uma droga comprada a um preço barato, R$4.000, até menos, dependendo da quantidade que é comprada lá na Bolívia, até menos que isso, e um modus operandi bastante singular, senador, naquela região é o arremesso por aeronave. Essas aeronaves vêm a baixas altitudes, transitam para o lado brasileiro, arremessam a droga numa das propriedades rurais e retornam para o lado boliviano. E aí, sem serem detectadas pelo sistema de radar do CIPAM, em razão da baixa altitude. São os poucos. O estado de Mato Grosso se preocupa muito com aquela região. Poucos recursos e, o que é mais importante, pouca gente para patrulhar. Onde a insegurança impera, o território fica barato. Com a chegada do GEFRON, o metro quadrado na região, o hectare, valorizou, hipervalorizou. Hoje nós temos uma fronteira hoje que não tem um patrulhamento ideal, mas tem um patrulhamento possível, com as áreas que antigamente não valiam nada, hoje valem um recurso interessante para os seus proprietários. Trazemos também a simpatia da população de fronteira, que tem o GEFRON como seu maior escudo contra os traficantes do lado boliviano. No próximo bloco, a preocupação dos senadores com a segurança nas fronteiras, a relação com os vizinhos estrangeiros e as ações de combate ao narcotráfico. A gente volta já.